Olá, pessoal. Então, eu tô aqui hoje para dar uma continuação na fala do que eu venho trazendo ao longo de alguns vídeos, de alguns pequenos vídeos, falando especificamente do último vídeo com o título Por Onde Eu Começo, e falando um pouco dos aspectos nossos internos, tridimensionais, mais especificamente, que são mais concentrados na nossa visão a partir do ego. Então, olhar as questões a partir da atuação do ego no dia a dia, com reações, ao invés de conseguir se colocar na posição de observador, porque as reações sempre se dão a partir do nosso corpo de dor. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse corpo de dor, que seria uma identificação bem profunda com um aspecto individual nosso, com as emoções negativas, com os conflitos, com padrões ancestrais, muitas vezes que a gente sustenta, perpetua e que com o tempo fica cristalizado no nosso campo energético, fica cristalizado como um grande corpo de atuação. E eu chamo esse corpo de dor porque é ali que esses conflitos, que essas emoções estão armazenadas. Quando a gente começa a atuar a partir do corpo de dor, a partir das emoções, estamos ainda falando das emoções do ego, estamos ainda falando das atuações do ego. A gente começa a criar uma identificação com esse corpo de dor, a ponto de a gente criar uma atuação a partir dele. Essa atuação não é o que somos em essência, não é apenas um aspecto cristalizado, mas não é a nossa essência, não é o nosso eu divino, não é a posição neutra do observador. Então, quando a gente começa, a partir do ego, olhar as emoções, os bloqueios, os conflitos, os padrões repetitivos, e começa a perceber que a gente atua através deles, que isso como se criasse uma identidade falsa, uma identidade cristalizada falsa desses padrões, a gente começa a perceber que aumenta cada vez mais esse corpo de dor, porque o que chega até nós de resposta a essas formas de atuação não chegam por ressonância e não são aprendizados simples e formas que a gente poderia estar atuando de modificar esses padrões, e sim ajuda a perpetuar o próprio padrão. Quando a gente começa a olhar para as questões difíceis, aquelas questões que são as questões dolorosas, que a gente gostaria de deixar debaixo do tapete como poeira, mas não tem como a gente por muito tempo deixar lá, porque daqui a pouco começa a vir à tona como realmente um grande padrão que nos causa muito sofrimento. A gente precisa levantar o tapete e olhar o que está debaixo do tapete. É que essa grande jornada de autocura e de autoconhecimento se inicia. Sem eu ter um leve vislumbre daquilo que me causa essa dor, sem eu tirar os véus dessas falsas percepções, a gente não consegue adentrar profundamente nesses aspectos nossos. Então, por isso, mais uma vez eu falo que inicia-se sempre pela autopercepção, retirada dos véus, para então adentrar nessas questões mais profundas. E isso somente um processo profundo de autoconhecimento, de querer olhar para essas questões, é que acontece essas mudanças de padrões. Então, o trabalho das chaves de chá, ele é um trabalho que está todo voltado para esse olhar profundo, para olhar para essas questões, para que a gente consiga, ao longo das sessões, identificar, olhar para esse corpo de dor, identificar as questões, ao longo de todos os alinhamentos que acontecem nas sessões, sendo transmutado no nosso campo energético, novos códigos, novas frequências são incorporadas e o nosso campo vai ficando reestruturado numa nova ordem, numa nova frequência,
E a partir daí a gente começa a conseguir se afastar do corpo de dores e ter mais observação. Então, olhando o corpo de dor, mas não se identificando com ele, não personificando a dor. Então, fica aqui meu convite para que você olhe mais profundamente para isso. Uma ferramenta que pode lhe auxiliar profundamente se chama Chaves de Chá. Muitas pessoas já estão nesse processo. Tem um livro disponível para que siga de acompanhamento, que sirva de acompanhamento para esse processo. A área de membros do site está disponível lá para que a pessoa entre e consiga identificar quais sessões lhe ajudaria para iniciar esse processo. Gratidão.